Flamengo fazendo contratação de 2 especialistas em estádio. Vamos falar aqui sobre isso, vamos bater um papo aí. Pedro comunica que quer deixar o Flamengo e já tem um monte de clube aí interessado, vamos falar sobre isso também. Tem um bate-papo aí nessa rubro-negra sobre a situação também do Bruno Henrique, renovação do BH e várias outras notícias do Flamengo. Então assiste o vídeo até o final, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E rapaz, eu não sei nem por que eu continuo assistindo a Libertadores, porque a cada jogo que passa da Libertadores dos outros clubes envolvidos, dá mais raiva pro torcedor rubro-negro. E ontem, o Fluminense simplesmente aplicou 2-0 pra cima do Olímpia. Você vai virar pra mim, goleou o Olímpia, Pedrão. Mas os caras não deram nem chance pro Olímpia. Foi um massacre do Fluminense. E eu detesto ter que falar isso, porque eu não quero que o Fluminense vença a Libertadores. É evidente, eu tô sendo contra o Fluminense. Mas o Flamengo me fez o favor de ser eliminado para um time extremamente limitado. Vou torcer pra caramba pro Olímpia lá no Paraguai, mas vai ser difícil pra burro, porque o time dos caras é muito ruim e o Flamengo conseguiu ser eliminado. Inclusive, eu tava assistindo o programa da ESPN e o Vitor Birner falou o seguinte no pós-jogo do Fluminense: até hoje eu não sei como o Flamengo tomou 3 gols do Olímpia. Eu tento entender, mas não sei. Exatamente, Vitor Birner. Não dá pra entender como o Flamengo tomou 3 gols desse Olímpia, esse time pavoroso jogando bola, e o Flamengo conseguiu ser eliminado. É brincadeira. Vou torcer pros caras lá no Paraguai, mas vai ser realmente muito difícil. Enquanto isso, os jogadores do Flamengo vivem a vida normal. Inclusive, o De Arrascaeta cantou, participou de um karaokê lá na Rede Globo, enfim, em um dos programas que a Globo é dona também, na MTV, cantou lá com o Felipe Araújo, deu entrevista para a imprensa e falou o seguinte: o repórter perguntou para ele se dói estar fora da Libertadores. Eu acho que foi a Letícia Marques, não estou me recordando da repórter que foi, me perdoa, estou lendo aqui a pergunta. Arrascaeta, dói estar fora da Libertadores numa semana repleta de duelos decisivos? Assiste aos jogos ou prefere nem acompanhar para não lembrar da eliminação contra o Olímpia? Boa pergunta. E ele respondeu: é difícil porque a gente tinha esperança de jogar mais uma final e também tinha chance de decidir dentro de casa. Assim é o futebol. Se a gente não está preparado no momento certo, não faz o que tinha que fazer, agora só não resta lamentar. Ok, se a gente não está preparado, mas por que não estavam preparados? Por que deram um papelão contra o Olímpia? Seguindo, temos que continuar. Na vida é assim. Tem que virar isso, já passou. A gente não pode mudar o que aconteceu e sim fazer para que da próxima vez seja de outra forma. Então focar no que temos ainda nesse ano para no ano que vem estarmos melhores. Ele falou que vai defender o título da Copa do Brasil contra o São Paulo e coisa e tal, aquela história toda, mas de fato o que eu quero ver é a atitude. O Everton Ribeiro também deu uma declaração, só que através da sua conta no Instagram. Vamos ler aqui o que o Everton Ribeiro falou. Nesse campeonato, todo ponto importa. Toda bola pode ser a do título. Esse grupo trabalha todos os dias pelas vitórias nessas 20 decisões que nos restam. Sábado temos mais uma. Vamos juntos! Escreveu o camisa 7 do Flamengo, o Everton Ribeiro. Enfim, vamos torcer para que o Everton Ribeiro realmente cumpra com essa palavra. E não só o Everton Ribeiro, os outros atletas do Flamengo, e encare cada partida do Brasileiro realmente como uma decisão, porque ainda dói essa eliminação na Libertadores. Gente, olha, eu vou te contar um negócio. Enquanto isso, o Flamengo tem uma semana inteira de treinamentos. Hoje tem mais um treino do Flamengo por volta das 9, 10 horas da manhã, sobre a batuta do técnico argentino do Sampaoli. Só resta saber se o Flamengo de fato vai aproveitar ou não essa semana de treinamento, porque das últimas vezes, das raras vezes que teve semana livre, data FIFA, ou então semana sem jogo no meio da semana, como é o caso agora, o time voltou apresentando um futebol
horroroso, tomou de 4 o Bragantino, aí no ano tem vários exemplos do Flamengo treinar uma semana e fazer uma partida horrorosa no final de semana. Espero eu que dessa vez seja diferente e o Flamengo realmente apresente um futebol melhor. Inclusive, depois do Internacional, o Flamengo tem mais uma semana livre de treinos e enfrenta a equipe do Botafogo. O Botafogo já abriu a venda de ingressos para esse confronto contra o Flamengo, tá? O Botafogo é o mandante, né? No próximo dia 2 de setembro já está aberta a venda de ingressos. No entanto, para o torcedor do Botafogo, para o sócio torcedor do Botafogo, o torcedor do Flamengo, só vai conseguir comprar esse ingresso lá no site do Botafogo a partir do próximo dia 29, beleza? Próximo dia 29. O preço para o torcedor visitante, o Botafogo ainda não anunciou, beleza? Vamos lá, vamos avançando aqui. Galera, saiu o motivo do Corinthians ter recusado que o Flamengo jogasse nos seus domínios. Eu já havia comentado isso aqui com vocês, que a relação da diretoria do Flamengo com a do Corinthians não era mais a mesma, que era lá atrás, em 2021, quando o Corinthians cede o seu campo para o Flamengo jogar, não era a mesma relação. E além da questão do Vitor Pereira, todas as situações, teve uma situação que aconteceu na Copa do Brasil do ano passado, nas finais da Copa do Brasil, que o Flamengo cobrou um preço exorbitante para o torcedor visitante, no caso para o torcedor do Corinthians. A diretoria do Corinthians não gostou que o Flamengo cobrou esse preço altíssimo. Inclusive, a diretoria do Corinthians comprou o ingresso do Flamengo e revendeu para os seus torcedores por um preço mais acessível. Eles tomaram esse tipo de atitude, eles ficaram bastante revoltados com isso, e esse seria também um dos motivos do Corinthians não liberar o seu gramado para o Flamengo, ainda com a questão da Libra também, que o Corinthians diverge em algumas situações, opiniões, posições do Flamengo nessa nova discussão aí da nova Liga do Futebol Brasileiro para 2025, né? A Rede Globo tem os direitos de transmissão até o final de 2024 e já se debate isso para 2025, que o Corinthians discorda de uma série de coisas do Flamengo. Então, esses foram um dos motivos do Corinthians negar a presença do Flamengo lá como mandante. Eu acho que o Flamengo tinha nem que pedir essa história, entendeu? É gramado do Corinthians, os caras também estão magoados porque a gente elimina eles de Libertadores, vence Copa do Brasil, aí fica dando desculpinha. O Flamengo tinha nem que ter pedido essa história, eu nem gostei que o Flamengo pediu essa história aí, que não peça mais. Beleza? Vamos avançando aqui. Ninguém gosta da gente. Só a gente gosta da gente. Então que não peça... Até que o John Textor foi gentil e cedeu o Engenhão. Só que o problema do Engenhão é que a grama sintética, os jogadores do Flamengo não estão adaptados. Galera, e continuando nesse assunto do mando de campo, até porque o Flamengo vai sofrer com isso, sobretudo ao final da temporada, porque o Maracanã, além de já estar fechado, né, por conta... Já tá fechado não, vai ter esse jogo contra o Inter, vai fechar, além de fechar agora, vai fechar depois também, mais ou menos um mês, 20 dias antes da final da Copa Libertadores, quando a Conmebol assume o Maracanã, né, para botar, né, os adereços lá da Libertadores, da final, ajeitar o gramado e coisa e tal. A Conmebol vai assumir o Maracanã e o Flamengo vai ter que ter um novo estádio para mandar suas partidas de Campeonato Brasileiro. E o Flamengo já definiu que a partida contra o Santos, do dia 4 de novembro, vai ser disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Olha aqui, o Flamengo escolhe Mané Garrincha para jogar contra o Santos e solicita mudança de data. Rubro-negro não poderá jogar no Maracanã, que estará fechado para a final da Libertadores, marcada para o dia 4 de novembro. Então, na verdade, a final é no dia 4 de novembro no Maracanã e o Flamengo solicitou, tá, para a partida ser marcada para o dia 1º de novembro, uma quarta-feira. A previsão inicial da CBF era marcar esse jogo contra o Santos para o dia 28, 29, no final de semana. No entanto, como o Flamengo já terá feito a final da Copa do Brasil, solicitou no meio da semana para realizar a partida. O Santos, que só cumpre tabela do Brasileiro, também está de acordo com a data. Então, além, né, da mudança do estádio, né, também teve essa mudança de data aí. Então, alô
Povo rubro-negro brasiliense, vai ter jogo do Flamengo aí pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Galera, informação aqui agora do Vene Casagrande: o Flamengo pretende renovar o contrato do Bruno Henrique, mas ainda não iniciou as conversas. Enquanto isso, o Grêmio, né, a gente já havia comentado, né, foi uma notícia, aliás, que veio lá da Rádio Gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, o Grêmio sondou a situação do jogador. O Flamengo só pretende iniciar as conversas após a final da Copa do Brasil. Uma notícia aí, né, que já vem chamando atenção faz algum tempo. Outra notícia, galera, essa é do querido amigo Flalusquinhos, é que o goleiro Santos deve ser um jogador negociável para o início da próxima temporada. Isso porque internamente é estudado que o goleiro ainda tem valor de mercado e poderia render um valor para o caixa do clube. Porém, o principal entendimento seria que para um novo goleiro da base subir, alguém teria que sair, né? Então, por exemplo, hoje o Flamengo tem o Matheus Cunha como titular, hoje o Flamengo tem um segundo goleiro, que é o Rossi, e o Santos é o terceiro goleiro, né? Então, assim, é uma situação complicada, até porque o Santos é um campeão da Libertadores, né? O Santos é um campeão da Sul-Americana também com a equipe do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, e o cara hoje é o terceiro goleiro do Flamengo. Então, está aberta a possibilidade dele sair do Flamengo, até para que outros goleiros ali da base, né, possam subir, né, para essa posição de terceiro goleiro. Enfim, vamos ver qual vai ser a atitude do Flamengo, se vai aceitar, se vai recusar uma proposta pelo Santos. O Bahia estava interessado, mas os caras querem o Santos de graça e realmente complica demais a situação. Galera, vamos entrar aqui agora na situação do Pedro, o atacante Pedro do Flamengo, tá? Olha aí, Pedro comunica que quer deixar o Flamengo após perder espaço com Sampaoli. Informação da Raíssa Simplício. Antes era uma informação de bastidor que ele estava insatisfeito porque ele não joga, e agora parece que ele já comunicou à diretoria do clube que quer deixar o Flamengo. Inclusive, segundo ela, existem 7 clubes do futebol mundial que pretendem contar com o atacante, fazer uma proposta pelo atacante, e são eles: o Fulham da Inglaterra, o Nottingham Forest da Inglaterra e o Brentford, também da Inglaterra, Benfica de Portugal, o Zenit da Rússia, o Lyon da França e o Al Hilal da Arábia Saudita. Todos esses 7 clubes desejam contar com os serviços prestados pelo Pedro, que comunicou à diretoria que deseja sair. Isso aí é culpa do Sampaoli, é culpa dele, porque o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada, o Pedro continua sendo o atual rei da América, tudo bem que não vai ser mais, porque o outro vai entrar no lugar, porque o Flamengo já saiu da Libertadores, mas continua. O Pedro é convocado, jogou Copa do Mundo, e o cara simplesmente escanteou o nosso artilheiro. Ele pode ter os defeitos dele, ele pode ter tido aquele ato de indisciplina, mas numas oitavas de final de Copa Libertadores, o cara que foi para a Copa do Mundo não entrou em campo com o Flamengo precisando do resultado. Isso é um completo absurdo. É um absurdo gigantesco isso, e por isso que ele quer sair do Flamengo agora. Vão preferir o Sampaoli do que o Pedro. Olha o que eu tô te falando. E aí, avançando nessa situação, o Flamengo sabe desses clubes interessados, mas não pretende vender o Pedro nesse momento. Mas a situação pode mudar de panorama no início da próxima temporada, o que eu continuo considerando um absurdo igual. Porque o Pedro não tem que sair do Flamengo, o Pedro renovou esse ano com o Flamengo, aí chega um cara aqui que não coloca nunca ele dentro do campo, aí tem que vender porque o cara não quer, sendo que nem sabe se esse cara vai continuar no Flamengo pro ano que vem, que faz um trabalho ruim até esse momento, que pode melhorar, pode evoluir, pode vencer a Copa do Brasil, quem sabe, sei lá, uma arrancada louca no Campeonato Brasileiro, mas que vem fazendo um trabalho ruim e vão preferir ele do que o Pedro. É brincadeira, viu? Ah, pode me chamar de passar pano para jogador, eu cobro jogador, mas isso aqui estão fazendo com o Pedro, na minha avaliação, é um completo absurdo. Galera, é o seguinte, o deputado federal Pedro Paulo deu uma entrevista ao Paparazzo Rubro Negro abordando, tá, diversos temas
em relação à construção do estádio do Flamengo. Ele que é um dos caras, um dos políticos que está envolvido nesse projeto, juntamente com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e todas as pessoas aí do Flamengo envolvidas. Vamos lá. O Flamengo vai contratar um ou então até mesmo 2 executivos para cuidar exclusivamente da negociação do novo estádio. Os nomes já foram escolhidos, inclusive, mas são mantidos em segredo até que seja apresentado ao Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária. Isso não pode ser divulgado, porque o Conselho precisa aprovar essa situação. Caberá a esse profissional contratado pelo Flamengo tocar o projeto do estádio na região do gasômetro e fazer toda a interlocução em nome do Flamengo, com o poder público e com o setor financeiro. As conversas sobre o assunto foram retomadas durante o lançamento do Museu do Clube, que aconteceu no início desse mês, quando representantes do Flamengo voltaram a dialogar com o deputado Pedro Paulo, que representa a Prefeitura do Rio de Janeiro nessa negociação. Foi inclusive nesse encontro que a ideia de contratar esse executivo ou esses executivos, né, o Pedro Paulo fala até na entrevista com o Papa que podem ser 2 ou 3, né, para tocar essa situação. De acordo com o Pedro Paulo, a Caixa Econômica Federal ainda não tem como definir nada sobre o estádio do Flamengo justamente pela falta de projeto. E caberá a esse executivo costurar isso. O Atos Moura escreveu isso lá no jornal O Globo, na aba Esporte, e o Pedro Paulo também falou sobre isso na entrevista que ele dá ao Paparazzo Rubro-Negro. E esse cara, ele seria nada mais nada menos o cara para, sabe, começar a botar essa roda aí para girar. Porque o que a gente vê é o Landim falando de estádio para 100 mil, né? Aí vê o Eduardo Paes de vez em quando toca no assunto no Twitter e coisa e tal, e a coisa não anda. Então o Flamengo vai contratar esse cara, né, já para ver o projeto, né, conversar com o arquiteto, urbanista e coisa e tal, para apresentar esse projeto para a Caixa Econômica Federal, entendeu? Para ter, né, realmente argumentos ali para adquirir o terreno, né, do gasômetro. Aí também parece que depende do presidente da República, o Lula e coisa e tal, e aí tudo isso vai ser costurado por esse cara, esse executivo que o Flamengo já tem o nome e deve contratar em breve, mas tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo, tá? Inclusive, tem uma situação também que aí vai além da questão do estádio do Flamengo, que é em relação à Gávea. A sede da Gávea do Flamengo deve passar por uma grande revitalização e a construção também de um hotel temático no local. E para a região do gasômetro também. Inclusive, né, tem uma outra situação, o Pedro Paulo revelou nessa conversa com o Papa, ele abordou o tema também da contaminação do terreno. O Papa perguntou, e a contaminação do terreno? Segundo o Pedro Paulo, a contaminação é algo mínimo, é algo irrelevante e que facilmente seria resolvido. Enfim, palavras dele. Aí tem que contratar esse executivo, exatamente, o cara é responsável por contratar um responsável técnico para ir lá avaliar o terreno, até porque se tem uma grande contaminação, isso teria que ser descontado do valor do terreno. Né? Vou gastar tanto para descontaminar isso aqui. Vai ter que dar uma baixada no preço. Não está tão contaminado assim? De fato, tem que se basear na ciência, tem que mandar alguém lá para ver essa situação. E o projeto do Flamengo não seria só o estádio, é a cidade do Flamengo. É um complexo que o Flamengo quer construir ali. Tá? Cara, o Flamengo tem que seguir com isso, cara. Não dá mais pra depender de Maracanã, entendeu? Aí tu vê o Vasco jogando lá, o gramado, eu vi o jogo do Fluminense, já tá horroroso, já tá detonado. Então, gente, tem que prosseguir com essa situação e tomara que, de fato, né, esse projeto siga em frente. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.